muito longe, porque eu fazia ginástica rítmica. Aí posso contar, teatro biográfico, posso contar um pouco da minha biografia, porque eu gosto muito do português e do Brasil, porque eu fazia ginástica rítmica quando era jovem, menina, adolescente. Eu fui várias vezes para o Brasil para fazer um treinamento com equipes do Brasil, que era muito, muito melhor a ginástica rítmica que no Chile. Eu era selecionada do Chile, era uma das melhores da equipe. Eu chegava lá no Brasil, era a pior. Então, eu treinava um mês com as meninas, melhorava muito. E assim foi que comecei a escutar português e aprender português. Mas eu conto isso porque a ginástica rítmica se faz em um tempo, em um espaço bem determinado. Uma quadra de 12 metros por 12 metros. E os exercícios individuais são de 1 minuto e meio. Então, faz uma série, temos que fazer algumas coisas, você fazer um treino, você sabe sua série, não improvisa. Pode improvisar nos treinamentos, mas depois, quando tem a série fixa, você treina a sua série. Isso é uma cadena de ações. Então, quando eu comecei a fazer o teatro, eu falava, isso é similar que fazer ginástica. Eu tenho que encontrar quais são as ações que o personagem faz ao longo de sua cena. Então, claro, Stanislavski fala da linha das ações físicas e busca uma lógica, uma coerência através de suas ações. E essas ações estão ligadas ao estado interno do personagem. Eugênio Barba, de L'Odine Théâtre, também fala de ações. Ele propõe a ideia de tecer, tecer, uma dramaturgia do ator através de ações físicas. Ele fala do conceito de comportamento cênico. Julia Barley, uma atriz dessa companhia, ela fala que a dramaturgia é o instrumento que ajuda a organizar o comportamento na cena. É uma lógica que une as ações. É uma técnica para ela, para agir de forma real no meio da ficção. Alguns exemplos de teatro sul-americano, por exemplo, Andrés Pérez, um ator e diretor chileno, ele falava também de tejido teatral. Ele descreve esse fenômeno como a necessidade de desenvolver outros planos da imaginação, de projetar no espaço e no corpo do ator de acordo com sua emoção. Finalmente, pode falar de Teresa Ralli, uma atriz da companhia peruana de Ascani. Ela fala que agir é uma maneira de pensar através das ações. Para ela, o corpo é o mapa do mundo interior. Então, o ponto comum de todas essas ideias é despertar a criatividade do ator em função do corpo e das ações. Então, eu comecei a trabalhar com o conceito de cronofotografia e corpografia. Essa é a ideia base do meu trabalho. Aqui tenho alguns exemplos de repertório, que o Dana Taylor fala de repertório. Aqui são manifestações no Chile. Então, sem muito organizar, vamos encontrando que tem certas ações que as pessoas vão repetir na rua, nas manifestações, estão integradas. Aprendidas. E você vê isso e compreende imediatamente. Minhas cronofotografias. Então, aqui é uma técnica fotográfica desenvolvida pelo francês Jules Etienne Marais, em 1882, muito antigo. E também o britânico Mudbridge, em 1879. É uma ferramenta precursora do cinema,
permite observar a descomposição dos movimentos através de uma série de imagens que dão a sensação de ver os movimentos em câmera lenta. A fragmentação dos movimentos é importante. Isto permite o análise da trajetória do movimento e destacar as coisas que não somos capazes de ver no momento do movimento. Fazemos tão rápido que não compreendemos. Então, aqui podemos ver claramente como se fazem as sequências de movimento. Esta técnica foi inventada para desenvolver estudos de movimento em atividades relacionadas com a educação física, a dança, a vida cotidiana, também os movimentos dos animais. Essa é a ideia base. E corpografia, eu tomei emprestado esse conceito que tem as palavras corpo e grafia, de escritura, que significa desenhar, escrever com o corpo. A professora Paola Berstenjak, uma arquiteta urbanista brasileira, professora da Universidade Federal de Bahia, utiliza este conceito. Ela fala de corpografia urbana em sua pesquisa sobre a apropriação do espaço urbano. Ela desenvolve seu estudo na triada corpo, cidade e performatividade. Ela estabelece uma relação entre o corpo urbano e o corpo cidadão, do cidadão, com base na pesquisa sobre... Ela estudava como as pessoas utilizam a errância, como utilizam o espaço urbano. Muitas vezes, o espaço é utilizado de uma maneira diferente como foi concebido. Aqui é importante que as pessoas ativam as memórias quando elas atravessam um lugar, por exemplo. Então, puedes recorrer esse espaço onde aconteceram eventos da história personal, da história social, de sua cidade, por exemplo, e isso ativa memórias. Para mim, isso era muito, muito interessante, como tomar. Então, para mim é importante o desejo de dar voz e de dar corpo a esse testemunho, porque os corpos respiram, se movem, permanecem imóveis, emitem sonidos, palavras. É um corpo que intenta expressar ou intenta bloquear sentimentos e ideias, a vezes. Então, a corpografia seria esse traço, o espaço no tempo e no espaço onde seria possível captar essa conexão entre corpo, memória, movimento, notação, imagens sensoriais. Seria como fazer uma espécie de tradução, uma forma concreta de colocar a memória e o corpo em representação. Corpografias. Então, vou voltar a Alas para Volar. Eu não sei como... Então, se eu falo diretamente dessa pesquisa atual, quando eu comecei a trabalhar, nunca imaginei que esse processo seria tão largo. Eu havia previsto que fosse mais curto, mas algumas coisas aconteceram, eu vou falar disso. Então, eu queria falar da memória cotidiana das 3 mulheres de minha família, como essa memória é transmitida, quais são as temáticas que rondam a família e essa memória. Eu queria também contar que eu tive muitos problemas com o comitê de ética da minha universidade para poder fazer esta pesquisa. Eles não compreendiam porque eu queria trabalhar com membros da minha família. Eles consideravam que era muito perigoso, que eu podia ativar certos conflitos, memórias familiares que podiam ser prejudiciais para os participantes. Então, eu tive que argumentar, eu sabia que eu podia fazer isso com minha mãe e minha filha, se eu hubiera tenido alguma dúvida
não hubiera feito o trabalho assim, mas foi interessante porque o comitê de ética é plurifacultar. Então, eu falava com as pessoas de ciências, de matemática, de outras disciplinas, e para eles era muito difícil, verdadeiramente, de compreender este tipo de pesquisa. Vou falar isso, então vou contar como foi as etapas. A primeira etapa, então, coleta de materiais para a criação. Eu falei para minha mãe, para minha filha, de buscar fotos, de escrever o que elas quiseram contar, e fizemos alguns exercícios em sala de ensaio. Então, vocês podem ver aí, começamos a reproduzir as fotos muitos anos depois, e tentamos reproduzir um momento, tratar de lembrar o que estava acontecendo nesse momento, onde é que a gente estava, o que estávamos fazendo, possivelmente o que falávamos nesse momento. E também fizemos um trabalho de uma linha do tempo. Eu trabalhei, este curso tem que ver com as novas tecnologias, eu trabalhava com antigas tecnologias. Vou mostrar aqui. Vê, Fernanda? Dá para ver? Dá para ver sim, André. Você tem que passar um pouco mais devagar. Dá para ver. Sim. Então, falei para cada uma das participantes de fazer uma linha do tempo, como elas quiserem. Esta aqui é muito mais larga, mas é a mais curta de todas, porque esta é da minha filha. Só para dar uma ideia. Por exemplo, minha mãe fez ela escreveu, era como uma... Ela foi escrevendo, relatando suas vivências segundo etapas. Cada um de nós três fizemos isso. A foto de arriba, em cima da direita, fala disso. Então, pegávamos as fotos e íamos relacionando fotos com momentos da nossa vida e íamos escrevendo. Então, essa primeira etapa é como vamos buscar materiais. Então, eu queria fazer um exercício com vocês. Só para vocês, vão pensar, vão fechar os olhos, algumas perguntas que a gente fez. Eu gostaria que vocês pensaram no dia que vocês nasceram. Sabes que dia da semana você chegou no mundo? Segunda, terça, quarta. Você sabe quem era a pessoa que estava no governo quando você nasceu? Você sabe o endereço de sua mãe quando você nasceu? Onde você nasceu? Qual é a sua cidade de nascimento? É lugar. Por exemplo. Quizá depois, hoje na tarde, vocês podem escrever essas ideias. E poderia ser um início de um processo criativo em teatro biográfico, por exemplo. São as perguntas que nós fizemos nesta primeira etapa. Fizemos isso no Chile, em janeiro de 2019. Aí estamos trabalhando, as referências eram as fotos. Cada uma fez seu trabalho e depois compartilhamos com as outras. E isso foi enriquecendo as próprias linhas do tempo. Era muito interessante porque minha mãe falava de minha experiência, da experiência da Gabriela. Eu podia falar muito do que eu conhecia de Gabriela, mas Gabriela falava, eu não sei muitas coisas do que vocês estão falando. Então, a transmissão de informação nesse momento foi muito, muito interessante. Depois, em uma segunda etapa, a gente fizemos entrevistas
e começamos a fazer nossas próprias corpografias. A cronofotografia, primeiro. Como eu mostrei, fomos recuperando momentos importantes da narração. Todos esses gestos estão ligados a uma história, a um momento importante. Aqui tem um resumo, mas o que a gente fez, também vou passar assim. Não sei se você vê. Dá para ver, Andréia. Dá? Só para dizer que não são 5 fotos de cada uma tinha 20, 30. Então, esses movimentos estão ligados a um momento preciso de narração. E, por exemplo, esse embaixo, meu momento, eu peguei isso e falei assim, textual, na peça de teatro. Podia falar, vou fazer em espanhol mais fácil que em francês, não sou capaz de fazer isso em português rapidamente, mas el día del golpe de Estado, yo estaba en la pieza de mi abuela, mi mamá sentada al lado mío, en la cama. Allá al frente, la ventana abierta. Mi abuela sentada al lado derecho, miraba hacia afuera. Vimos pasar los aviones que bombardeaban la casa del presidente Allende, aquí en la calle Tomás Moro, a la derecha. Sentí mucho miedo. Entonces abracé a mi madre, que estaba esperando bebé. Ella esperaba a mi hermano Eduardo, tenía un vestido con flores amarillas. Alors, je prends, si vous voyez, j'ai pris les 3 premières photos. Alors, j'ai continué à parler en français. Estava falando francês. Então, eu peguei os movimentos e integrei essa mesma narração verbal e física na partitura, na corpografia que eu criei depois. Aí tem um exemplo. Isso fizemos na segunda etapa. Fizemos também tudo, as temáticas que queríamos abordar, juntando toda a informação das entrevistas, da linha do tempo, das coisas que escrevemos, as coisas que falamos, as coisas que expressamos com o corpo. Aí teníamos, ok, a gente quer falar disso. Vamos ver como organizamos depois. E começamos a ter outras estratégias e começamos a hilar. Em uma terceira etapa de trabalho. Já era julho de 2019. Começamos a tecer, a trenzar a corpografia, os gestos eram muito importantes, a escritura cênica, mas o presente, se isso presente, eu queria falar da memória da família, mas o mundo real se hizo presente e a gente se viu enfrentada a essas 3 coisas que anotei aí, uma explosão social, um câncer e a pandemia. O dia 18 de outubro, uma crise social se instalou no meu país. E foi muito engraçado, porque eu estava com a professora aqui, em 18 de outubro, estava convidada para uma aula. Você lembra, Fernanda? Estávamos em uma aula, estivemos 3 horas trabalhando. Então, isso foi meio-dia. Por la manhã, eu acordei, trabalhei, entrei na aula, estivemos na aula, e eu veia que entravam muitas mensagens. Quando a aula acabou, eu fui ver minhas mensagens, eu acreditava que havia um terremoto no Chile. A única razão por la qual eu dizia alguma coisa passou no Chile, então terremoto, mas
eu abri as mensagens, a internet, a rede, e vi isso, que era que uma revolta social estava acontecendo esse dia. Mas aqui eu pus essas fotos porque queria só recalcar a importância do arte nesse contexto, como o arte se presente. Foram muitos meses, só não acabou, mas parou um pouco com a pandemia, mas está muito, muito efervescente. Então, nesse momento, eu falava para mim, como continuar a fazer teatro nesse momento? Tem coisas muito grandes passando, muito importantes, como fazer teatro agora? O teatro é como para depois poder reflexionar do que está acontecendo, mas depois, nesse momento era muito difícil de trabalhar. Assim eu estava aqui no Montreal, mas era difícil de longe ver o que acontecia no meu país. Eu escutava uma frase, eles falavam, há uma desigualdade social crônica neste país, então era necessária esta revolta. Mas depois, quinta-feira, 7 de novembro de 2019, eu estava em Grenoble para uma conferência e minha mãe me liga. Ela me informa que seus exames de rotina mostraram uma possibilidade de câncer de mama. O 17 de novembro, ela me envia os exames e o câncer é confirmado. Ela foi operada em dezembro, em janeiro e fevereiro, ela passou a radioterapia, então não podíamos avançar. As pessoas falavam para mim, bom, você pode reemplaçar sua mãe, você pode sacar a sua mãe do projeto. Mas eu não queria, mas não podia, porque minha mãe falava para mim, eu vou como falar, melhorar-se em português? Eu vou melhorar. Eu vou melhorar para poder fazer a peça de teatro com você. Para ela era um objetivo, melhorar para poder continuar. Então, eu não podia dizer, mãe, eu não posso te esperar. Então, esperei. E, quando ela ia tomar um avião para vir a Montreal, para trabalhar em março de 2019, chegou a pandemia. Então, aí, uma coisa que eu não queria fazer entrar em minha pesquisa, eu fazia tudo assim, analógico. E minha ideia principal era, eu quero fazer cenas, trazer os arquivos na cena, mas não quero usar tecnologia, não quero projetar, não quero escutar vozes, eu quero tudo ser analógico. Aqui foi um ponto de inflexão e tudo mudou. Eu continuei a trabalhar minha pesquisa encerrada na minha casa, como todo mundo, em quarentena, não podíamos sair. Minha mãe não podia viajar e começamos, eu creio que foi como um terapêutico, continuar nossa criação, mas em casa. Descobrir como fazer ensaio via Zoom foi muito interessante. Como fazer que minha mãe tem 76 anos. Ela se desenvolve bem com a tecnologia, mas ela tem 76. Não é tão fácil. Ela tinha que gravar com um dispositivo, ela tinha que escutar com outro. Não era evidente, mas conseguimos trabalhar 2 meses e logramos fazer uma versão do nosso trabalho de criação em casa. Aí vou mostrando como a gente fazia para ensaiar. Finalmente consegui entrar na faculdade. Em agosto, eu di minha apresentação
com minha filha na sala de teatro. Eu queria fazer algo muito, muito íntimo, mas as condições sanitárias me permitiam 6 espectadores. Era extremamente íntimo. Mas isso foi finalmente uma oportunidade. E minha mãe estava no Chile e nós estávamos em Montreal. Finalmente, pudimos fazer a apresentação. E creio que o mais importante é reforçar a ideia que este trabalho pretende criar um espaço para colocar em perspectiva a memória personal e a memória de outras pessoas, já seja traumática ou da vida cotidiana. Para mim, uma forma de compartilhar, de encontrar, aprender e entender nosso presente. Este gesto artístico só tem sentido se está ligando de uma ou outra forma a nossa dimensão cultural, nossa própria vida, ou a vida dos antepassados, a vida das outras pessoas, de nosso contexto, de nossa comunidade, que expressa nossos desejos. Aqui foi uma oportunidade também, porque nos dimos conta que não podíamos fazer live, hacíamos ensaios live, mas era impossível fazer as apresentações live, porque não tínhamos muito boa internet, e minha mãe ficava muito estressada a causa disso, então eu falei, vamos a gravar, e teníamos cenas onde minha filha e eu actuávamos com uma gravação, mas as pessoas, os espectadores, não sabiam se era gravado ou se era live. Eles faziam sempre a pergunta, porque conseguimos fazer os subtitragens. Minha mãe falava metade francês, metade espanhol, então, como era gravado, conseguimos fazer a tradução das palavras que eram em espanhol, isso ajudou muito, mas o que achei muito engraçado era isso, as pessoas não logravam saber se era live ou se era gravado. Aí estamos as 3 em cena, tomamos um gesto de minha mãe, nesse momento. Isso é mais ou menos. Muito obrigada, espero que meu portunhol seja compreendido. Foi ótimo, André, eu achei que tá super claro o teu portunhol, não te preocupa com isso não, que foi ótimo. Obrigada, se vocês quiserem abrir o microfone para aplaudir também, mas obrigada, foi ótimo. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Eu vou abrir para as perguntas agora. Teve uma pergunta aqui, Andréia, que eu já começo aqui com ela, que apareceu no chat, que é do Pablo. Ele pergunta se você tem algum procedimento específico para colher depoimentos. Ele escreveu assim, professora, tem algum procedimento específico, além de colher depoimentos, que você aplica no processo de construção para se apoiar nas memórias de um grupo? Ele falou, isso é uma dúvida para mim, porque fico meio receoso de usar memórias alheias e adentrar em uma apropriação indevida. Então, pelo que eu entendi, Pablo, se eu estiver sendo incompleta, você pode abrir o microfone, você utiliza outro procedimento para além das entrevistas, por acaso? Depoimento, o que quer dizer? Essa é uma palavra que en fait, il parle du fait que tu as fait des entrevues, et du coup, on peut dire en português aussi como depoimento, quando tu prends la parole de quelqu'un. Mas além disso, você trabalha com outro recurso? Sim, eu trabalho, en fait, primeira coisa, quando você vai trabalhar com alguém, em contexto da pesquisa e criação, no contexto da universidade, você faz isso de maneira concreta e formal, você tem que pedir uma carta firmar um formulário de consentimento. Então,
esse formulário indica como uma hoja de ruta. Então, aí você diz, se você não quer falar de alguma coisa, você não fala. Se você quer abandonar, você abandona. Então, tem liberdade para trabalhar em um marco bem estabelecido com a pessoa. Você tem a entrevista, você também tem, por exemplo, nós fizemos muitos exercícios. Sem entrevista, eu pude resgatar histórias, eu selecionei fotografias e depois eu falava, o que acontece aqui? E aqui transcrevi as conversações que a gente tinha a propósito das fotografias. Resgatar esse momento. Ok, o que aconteceu aqui? O que você pensa disso? O que você falava? O que você lembra? O que você imagina? O que você hubiera gostado de fazer? Então, assim também é uma maneira de captar as histórias. Também encontramos muitas cartas. Eu trabalhava com fitas de cassete. Meus arquivos eram fita cassete. Eu dividia assim. Cada uma de nós tinha uma cena individual. Eu trabalhava com fitas de cassete que eu encontrei, onde eu era muito pequena, eu falava com minha avó. E ele gravava comigo muito. Eu tinha 3 anos. Eu falava que eu lembrava de certas coisas. Então, toda minha cena falava, era em diálogo com a música. Minha mãe era diálogo com objetos. Então, aí, eu tirava muitas histórias, só o jeito de minha mãe tomar seus objetos, ela tinha uma alcancia, se fala assim? Alcancia, c'est comment en français? um tirelire. Você pega a moneda, quando você é ninho, para guardar dinheiro, mete numa caixinha. Ah, sim, é tipo um cofrinho. Ela tinha um que seu pai deu para ela quando ela era muito pequena, ela tem essa alcancia. Então, cada objeto que ela utilizava ia develando histórias. E minha filha trabalhava com as fotos. Também, mirar, trabalhar fotos, ativar as informações que as fotos têm é uma maneira de tomar informações. Não sei se estou respondendo a pergunta. Eu acho que sim. Tem outra pergunta aqui, Andréia. Existe algum procedimento ou dica para famílias que têm barreiras, parentes que não, em qual o contato, onde os laços são frágeis? Como lidar com o receio de tocar em determinados assuntos, resgatar a identidade? Claro, é muito interessante a questão, porque aqui, quando os professores falam que tenho uma mirada no teatro aplicado e uma mirada no teatro de criação. Então, é muito importante. Se eu estou priorizando minha pesquisa-criação, eu não posso entrar aí, porque não tenho ferramentas, além das minhas ferramentas artísticas. Então, se eu quero entrar e incidir com meu teatro em uma situação mais complicada, eu tenho que saber que estou fazendo pesquisa, intervenção, e para isso eu preciso de uma equipe que possa me apoiar, uma equipe pertinente. Isso é muito importante, porque muitas vezes os artistas, com seu objetivo artístico, fazem coisas que não são adequadas e muitas vezes éticas. Por isso que a ética é muito importante. Eu vi muitas experiências aqui em Montreal, por exemplo, tinha uma peça de teatro que falava de um jovem migrante que foi abatido pela polícia. Era morto. E a criadora quebequense entrevistou a mãe do garoto, uma mãe, ela não falava nem inglês nem português, então ela falava espanhol. Ela explicou que estava fazendo uma peça do caso de seu filho. A mãe deu seu testemunho,
Mas depois a mãe descobriu que a criadora falava também com a polícia, falava com muitas... Então, a mãe falou, eu não quero que você conte a história de meu garoto. Mas a criadora foi e apresentou a peça de teatro. Então, aí, uma pensa, o que fazer? Que primeiro? Então, eu diria, depende do seu objetivo. Como eu estava enmarcada em um trabalho universitário que tem que terminar, eu não usaria trabalhar com pessoas que estão em um equilíbrio precário. Mas agora eu poderia, tudo o que eu aprendi nesse processo, poderia entrar em uma experiência com pessoas que têm um equilíbrio precário, e tenho claro que eu integraria na equipe profissionais competentes. Isso. Certo, obrigada, André. Tem outra pergunta aqui que é: a seleção e a transcrição da memória é muito interessante. A Delisângela pergunta: os instrumentos para a confecção do cenário os métodos e estratégias são colaborativos? O trabalho é sempre colaborativo? Ela escreveu em espanhol, André. Dá uma lidinha no chat que não sei se eu traduzi bem, porque meu portunhol é terrível. Vou buscar. É o último, penúltimo. Penúltimo. A seleção. Sim, são colaborativas. Nesse tipo de trabalho, para mim, as pessoas que eu invito são co-criadores e co-investigadores. Verdadeiramente, eu vou guiando o processo, mas tenho que estar muito permeável, porque elas são, neste caso, são verdadeiramente co-criadoras. Elas não são pessoas que estão ao serviço da minha pesquisa, do meu trabalho. Eu entendo que as pessoas que eu invito a trabalhar comigo sejam parte, elas têm que considerar que é seu próprio trabalho. É muito, muito importante, porque muda tudo. Quando as pessoas se apropriam do que estão fazendo, o trabalho toma uma dimensão muito, muito diferente. Andréia, no primeiro espetáculo, você tomou a mesma posição também com as mulheres chilenas? A sua pesquisa de mestrado, elas também eram co-criadoras? Mesmo que elas não fossem para a cena, elas não iam, no caso. Aí não era evidente como agora. Para mim eram colaboradoras, mas era tão difícil, porque a memória é assim. As 4 pessoas falaram para mim que era a primeira vez que elas falavam diretamente de sua experiência ligada ao dia do golpe de Estado e ao exílio em Montreal. Elas não tinham falado de maneira explícita. Então, era muito difícil, porque estavam muito reticentes. Então, eu perguntei se elas tinham alguma restrição. Você me contou tudo isso, o que é que eu posso tomar? O que é que você gostaria que eu não tomara? Mas elas falaram para mim, as 4, foi muito... Eu dou o testemunho, mas só isso. Eu vou te dar meu testemunho, mas não quero indagar nessas memórias. Só o dia, eu fiz duas entrevistas nessa oportunidade. E quando eu apresentei o trabalho, eu invitei as 4, só uma vim para ver. As outras não, é muito forte para mim, falaram. Então, depende de que você está trabalhando. Nas outras era evidente, e comecei cada vez mais, eu fui aprendendo como invitar, como dar espaço, mas não pressionar as pessoas ao mesmo tempo. Um trabalho não é fácil. Sim. A Joyce está perguntando aqui, Andréia, se a sua mãe e a sua filha possuem experiência no teatro e como elas receberam a ideia de trabalhar com você nesse projeto. Minha mãe era professora de educação física. Ela trabalhou toda a sua vida na faculdade de educação física, então ela dava aula. Dar aula é como ser um pouco atriz.
Ela também participou no grupo folclórico da universidade quando ela era jovem. Depois ela está na coral, ela canta. Então, ela não tem problema, para ela não é tão difícil se apresentar frente a espectadores. Para ela, o mais difícil era foi compreender que eu estava fazendo com a temática da corpografia. Ela encontrava muito difícil integrar com precisão, mas quando ela integrou, ela compreendeu que ela estava fazendo e foi muito mais fácil. Minha filha, ela havia feito muito pouquinho de teatro, mas ela fazia circo, ginástica também, então também tinha essa experiência de apresentar frente às pessoas. Elas gostaram muito, porque elas falavam, ao final do processo, que foi uma oportunidade também de compartilhar entre nós outras de uma maneira diferente. Somos bem unidas, mas no feito que moramos em países diferentes, durante a quarentena, minha mãe não podia sair de casa. No Chile estava proibido que as pessoas maiores de 70 sair de casa. Então, foi uma maneira de passar esses momentos de encierro. Trabalhamos todos os dias, isso foi muito bom, também foi meio terapêutico, finalmente. Então, contribuiu, finalmente, isso, em que foi uma experiência... Elas falam que foi interessante, reconfortante, aprendimos muito, e também foi uma maneira de passar este tempo de enfermamento, encierro? Sim. Menos difícil, finalmente. Mas por enquanto no chat não tem nenhuma pergunta, então eu vou perguntar aqui as minhas perguntas. Do ponto de vista da dramaturgia, André, como é que você faz com o texto? Não sei se você já teve que precisar apresentar esse texto em algum contexto. Como é que você faz? Você assina, todo mundo assina? Porque tem uma organização ali da dramaturgia que vai para a cena. Ela é que passa pelo processo de autorização e tal. Eu entendo que você organiza alguma coisa antes de propor, de levar para a cena, né? Um trabalho de dramaturgia mesmo. Mas a dramaturgia se faz em sala de ensaio. Mas aí se escreve afinal. Vamos construindo, e ao final de cada sessão, vamos escrevendo. Muitas vezes a escritura também tem que ver com as palavras verbatims das entrevistas. Então, a autoria é uma autoria coletiva. Tínhamos as três, mas que é interessante que é um texto que não pode ser escrito finalmente, porque parte importante do texto é o corpo. Então, muitas vezes no texto, nós escrevemos, mira para a direita, mostra, gesto, cada gesto tem um nome. Então, botamos aí, escrevemos o nome do gesto. Sim, para quem está fora do processo não é inteligível. E essa é uma coisa que, nestas últimas que eu mostrei, do mestrado, do neto com a avó Gladys, que é o testemunho da doença, isso vai se repetindo. Tem gesto que tem nome, e eu sei que esse gesto é o começo de uma sequência, por exemplo. Então, basta pôr o nome do gesto, eu sei que a gente tem que fazer desse. Sim. A outra questão que eu fiquei curiosa é sobre o comitê de ética, porque realmente, no nosso caso é parecido, a universidade, o comitê de ética é formado por médico, quando muito alguém das ciências sociais, mas jamais alguém das artes. E aí, quais foram os argumentos que você usou para justificar que você não estava incidindo em nenhuma ruptura de ética profissional ou de pesquisa? Primeiro, eu falei que a autobiografia e trabalhar com os próximos não é uma coisa muito estranha nas artes,
Mas aí eu tenho que... Foi muito difícil. Eu fiz chamada para o diretor do comitê de ética, que eu queria compreender. Eu queria, Sério? eu queria compreender. Então, eu fui com minha professora, eu cheguei lá, vou contar algo que... Vou contar. Ele André, começou... é gravado, hein? Os meninos querem botar no YouTube depois, tô te falando só para... Não, não, não. Não, eu tenho direito de contar. Não, tudo bem. Ele começou a falar para mim, ele estava muito enojado, muito. Ele falava para mim, eu considerei que ele não estava falando bem para mim. Ele gritava, estava como louco. Você está fazendo uma coisa que não é. Tem um problema de. Não sei como falar isso em português, rapport d'autorité. Ah, tinha uma perspectiva de autoridade, um pouco autoritário também, né? Então, eu falava, mas tudo está enmarcado, elas podem sair do projeto se elas não se sentem bem, mas elas não vão fazer isso, porque o teu projeto vai fracassar. Não vai fracassar. Se elas quitam o projeto, é interessante para mim o projeto de saber por que elas vão quitar. Eu estou fazendo uma pesquisa do processo de criação, não da criação. Para mim, o objeto criação faz parte do processo, mas para mim, o objeto de pesquisa é o processo. Então, se finalmente não consigo dar a peça, terminar a peça, minha pesquisa se faz de todas as maneiras. Esse foi meu argumento. Mas eu, a um momento, falei assim, escuta, eu me chamo André Ubal, tenho 20 anos ensinando na faculdade. Eu sei o que estou fazendo. Eu não vou pedir autorização, nem você, nem seu comitê de ética para trabalhar com minha mãe e com minha filha. Só quero saber o que tenho que fazer, porque eu não vou mudar meu projeto. Em um momento, era muito engraçado, porque ele falava de rapport d'autorité, mas ele era um francês falando como uma sul-americana, um homem que falava como uma mulher, o diretor do comitê de ética que falava como uma estudante, em um tono que não era aceitável. Eu tive que fazer como... eu fiz isso porque estou mais velha, estou estudando doutorado velha, mas se eu tivesse tido 15 anos menos, eu não teria podido fazer isso. Então, isso são coisas difíceis de abordar. Disputas de poder no seio da academia, difícil. As artes são muito... A gente ainda é muito periférico no contexto da pesquisa, né, Andréa? Quando a gente vê essas coisas que a gente... sobretudo, como se falava, a pesquisa-criação são coisas que não são compreendidas por outras disciplinas. Então, é uma maneira de instalar também, e de dizer, ok, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho uma responsabilidade, eu trabalho com uma mirada sobre a sociedade, sobre a ética, estou pondo muito cuidado. Então, leia de novo o meu projeto. Eu perguntei também, você, de que área de conhecimento? Você vem de que área de conhecimento? Você disse, eu sou experto em ética. Sim, mas eu necessito saber qual é a sua linguagem para tentar explicar meu procedimento em uma linguagem que você pode compreender. Ele vinha da marketing, então era muito difícil tentar, mas consegui. Aí é uma outra coisa interessante, eu falei para ele, mas vocês como fazem? Fazem um segmento de todos os projetos depois? Eles não fazem segmento. Então, finalmente, você passa comitê de ética, e você que tem que resguardar a ética. Você pode fazer o que você quiser, depois ninguém vai pesquisar, ninguém vai observar. Isso é mal feito. Tem outra pergunta aqui, André. O Ronald perguntou, no material escrito da tese, você teoriza a sua prática ou como utiliza a questão teórica a partir da sua prática? Eu não tenho hipóteses, mas tenho as questões que eu falei no início, mas minhas perguntas, minhas questões são como
como? Como eu faço isso? Como faço outro? E minha escritura tem que ver com metodologia de pesquisa. Eu falo de pesquisa-criação, falo de autoetnografia, autobiografia, do teatro documentário, do teatro do real. Tem muitas maneiras de abordar o teatro do real, teatro testemunial, documental, verbatim, tem muitas. Então, eu intento tomar tudo, teatro do real, teatro biográfico, teatro do real, teatro documentário, teatro biográfico. E agora estou na etapa de descrever o procedimento, mais ou menos as etapas que eu falei para vocês, mas com muito mais detalhe. Isso. O Pablo fez um comentário aqui no final de uma pergunta. Seu trabalho me lembra muito da Janaína Leite, uma artista pesquisadora aqui do Brasil, que também se debruça sobre biografias que sejam proximais dela. Já fez um espetáculo sobre memórias do pai, ano passado estreitou um com a mãe. Ela parte dessa biografia, porém traz uma alusão com outras fontes de conhecimento, fazendo ligações com histórias, metáforas, críticas acerca do real. Gostaria de saber se você também faz isso, ou a construção gira em torno inteiramente dos acontecimentos reais. Gostaria de saber porque minha referência de teatro biográfico reside nesse lugar, de se basear no real e a partir dele tecer conexões outras. Eu trabalho habitualmente com a realidade, com acontecimentos reais. Quando eu falo de ficção, toda reconstrução finalmente é uma ficção, mas eu não invento, só que organizo de uma maneira. Essa forma de organizar já é uma ficção. Então, por isso, eu pongo entre parênteses representação. É uma apresentação, é uma narração, é uma representação, porque tem uma partitura, tem uma corpografia que eu repito todas as vezes, mas essa partitura troca, muda, dependendo que as pessoas que vêm ver o espetáculo. Espetáculo, isso, outra coisa. Agora falei espetáculo, mas vem ver a experiência. Quando eu estava trabalhando, não podia dizer, vem ver minha obra, vem ver meu trabalho. E espectadores são invitados, convidados, finalmente. Então, uma experiência não tão teatral, mas eu vou contando e vamos narrando feitos o que lembramos. Não sempre lembramos como as coisas foram, vamos interpretando, a memória retroativa vai também somando informação que outras pessoas vão nos contando. Não sabemos se é verdadeiramente a realidade, mas vamos narrando o que creemos essa realidade, mas não inventamos. Só inventamos como organizar a narração, mas não inventamos feitos que não aconteceram. Para mim, essa é uma lógica de trabalho. Tem outras. Não conheço Janina Leite, vou buscar. Eu posso falar também de Lola Arias, da Argentina, Vivi Telas, da Argentina também, tem os procedimentos. No Chile tem uma companhia de teatro que se chama Laura Palmer, Ítalo Gallardo, o diretor. Eles também, todos eles trabalham com materiais de acontecimentos reais, verdadeiramente. O Fabrício escreveu aqui, Andréia, poderíamos dizer que a peça é codificada, no sentido de que o texto está interligado com os movimentos corporais? Tem uma pergunta. Nesse sentido, existe a possibilidade de um tipo de improvisação ou as sequências são todas marcadas? As sequências tem uma linha, uma marcação, mas você pode jogar. Então, eu falava, quando, por exemplo, eu tinha só chilenos
no palco, na sala. Eu tinha só quebequenses, eu tinha só mulheres, eu tinha metade mulheres, metade homens. A peça é expressada de uma maneira diferente, é recebida de uma maneira diferente. Então, por exemplo, eu falava de um acontecimento e eu falava de algo que uma pessoa na sala também viveu, estava comigo. Eu fazia referência. Eu mudava minha estrutura, as palavras, contava a mesma coisa. Por exemplo, eu falava, meu marido, Um dia meu marido estava aí. Então falava, ele, que é meu marido, ou falava para ele diretamente. O Gabriela mostrava umas fotos, falava de suas amigas, mas às vezes essas amigas da foto estavam na sala. Então, ela contava, integrava a amiga. Então, é uma estrutura, é muito interessante, porque é uma estrutura fija, com possibilidades de, verdadeiramente, de improvisar, e depois você sabe onde toma de novo a estrutura. A estrutura permite espaços de improvisação. Certo. Eu tenho uma outra pergunta, Andréia, enquanto não tem pergunta no chat. Entrou uma pergunta no chat, do João Anderson. Você sofreu alguma modificação enquanto pessoa a partir dos conhecimentos e memórias compartilhados da sua mãe e da sua filha? De que forma isso impacta na sua vida enquanto pesquisadora e artista? Não posso dizer que eu conheci outras facetas delas. Nós somos uma família bem particular, bem unida, mas viver tudo que a gente viveu com o estallido social, a doença de minha mãe. Um momento eu falei assim, será que minha mãe vai morrer agora? E depois esta pandemia, fico emocionada, porque eu não sei se quando vou voltar a ver a minha mãe. Não sei quando vou voltar para o Chile, as coisas estão difíceis, tenho que terminar aqui, mas tenho meus filhos aqui, minha filha está na faculdade, então estou agora com minha mãe está longe, mas depois eu vou voltar para o Chile, minha filha vai ficar aqui. Então, para mim cambiou, eu achei que era como uma despedida de ciclo, que eu vou mudar de ciclo depois deste momento. Desse ponto de vista, emocionalmente foi muito forte. Muito forte. E enquanto artista, mudou minha maneira de conceber o teatro. Eu acho que estamos em uma era de verdadeiramente pensar que o teatro pode mudar, pode nascer diferentes formas de expressão teatral, como sempre, mas agora mais que nunca. Sobretudo porque os médias, as notícias na rádio, na televisão, estão llenas de ficções. Eu vinha escutando a rádio, fui deixar meu filho à escola, e escutava, diziam, não sabemos se Trump verdadeiramente está doente ou não. Quando Bolsonaro estava doente, era a mesma coisa, eu escutava, não sabemos se o presidente do Brasil está doente verdadeiramente ou não. Então, temos tanta ficção nas médias, na realidade, que o teatro tem que tomar o real. Eu acho que temos essa tarefa. Já trabalhamos com muita ficção todo o tempo, mas agora, como tudo mudou, possivelmente é o teatro que toma. Não vou falar a verdade, mas tentar falar com a realidade. Interessante. O Fabrício está aqui agradecendo esse depoimento. E ele também fez uma pergunta. Andréia, você viu o seu trabalho se aproximar com os argumentos de Ivana Diegues Cavaleiro na questão da representação versus teatralidade versus presença? Ela fricciona esses três termos. Sim, ela fala do teatro liminal, justamente onde nós ubicamos, né? Sim.
Eu tinha uma pergunta, André, enquanto os meninos, as alunas ainda não escreveram outra, que era em relação à sua aproximação com a história oral. Você entra realmente na história oral, principalmente a partir da técnica de recolha de memória, né? Pelo que eu entendi. E aí, quem é que você acessa como referencial teórico? E se já tem alguém no teatro que você conheça que já está fazendo um pouco essa transposição de método, por exemplo, né, a entrevista dentro do teatro para o teatro documentário, alguma coisa nesse sentido? Não conheço, porque não conheço os procedimentos específicos de algumas companhias, mas, por exemplo, eu sei que Laura Palmer e Italo Gallardo, ele faz uma coisa de história oral, ele entrevista as participantes e depois ele vai, mas é diferente, porque ele vai escutando a entrevista e vai escrevendo as ideias principais. Na história oral, você escuta, não faz nada. Tem, sobretudo, os términos éticos, tem todos os protocolos. Eu trabalho muito com o Centro de História Oral da Universidade de Concórdia. Centro de História Oral. Centro... vou buscar... Mas lá em inglês, né? Da Concórdia em anglofone. Sim, mas eles falam as duas línguas. Agora é muito interessante, porque eles fazem uns workshops, workshops em francês e também em inglês, e são gratuitos. Eu vou pôr isso no chat. Vou ver se vocês podem ir aí, ver. E tem workshops esta semana, tem sempre. E você pode ir, pode assistir em francês ou em inglês. E tem materiais, é muito, muito interessante. Certo. Mais alguma pergunta, gente, para a Andréia? Não? Já não tem mais alguma coisa? Espero que meu portunhol não seja tão mal. No teu portunhol é ótimo, André. A gente entende tudo, é excelente. Você fala devagar, os termos são adequados, é excelente. Mas é então, difícil, porque eu tenho a minha cabeça muitas línguas. Sim, e às vezes o cérebro aciona mudar e muda para o francês. Ih, congelou. André caiu, eu acho. Andréia. Oi. Aqui estão. Ok, voltei. Voltou, você tinha congelado. Os meninos estão falando que seu portunhol é perfeito. Ah, obrigada. Andréia, você quer deixar o seu e-mail? Sim. Eles estão também agradecendo no chat. O Centro Acadêmico, ele perguntou se eles podem disponibilizar no canal deles no YouTube. Tudo bem? Tá certo, então. Então, eu agradeço novamente, André, o tempo disponibilizado, a atenção, toda a delicadeza na preparação em português do material, sempre muito gentil, sempre muito didático. Acho que para os alunos é muito interessante. Dessa vez a gente entrou um pouco mais nessa discussão do comitê de ética, que da última vez eu acho que você ainda não tinha passado por isso, mas eu acho que a gente já tinha, a gente já tinha falado, talvez, como é que é a questão da ética, só que a gente ainda não tinha vivido, né? Isso é uma questão que as pesquisas em arte na universidade podem realmente passar. Sim. É interessante, mas também é interessante compreender a responsabilidade que a gente tem como artistas de explicar realmente. De explicar e fazer avançar isso. Sim, também acho. Que também é uma maneira de firmar o pé dentro da academia, né? Como área de conhecimento. Mas realmente, você tem toda a razão, é uma responsabilidade. E diferente de quando a gente faz pesquisa na universidade, isso é uma questão que você não pode pular, né? Você não pode passar por ela sem dar atenção. Então, eu agradeço novamente, em nome da universidade, do centro acadêmico, que está organizando conosco, do Departamento de Artes Cênicas.
Eu queria só avisar todo mundo que essa palestra da Andrea faz parte de uma sequência de 3 palestras que a gente vai desenvolver na disciplina. Sexta-feira a gente tem uma palestra com a Luiz de Valence, que vai falar um pouco sobre a adaptação do quadrinhos para o teatro, a partir de uma experiência de um quadrinho, de uma história em quadrinhos francesa, que chama Le Carnet de Cerise. A Maria está falando que é muito interessante a sua pesquisa, a parceria entre você, sua mãe e sua filha. Se não tiver mais nenhuma pergunta, gente, eu vou encerrar aqui, então. Eu queria agradecer a cada um de também, né, vocês. professora? Oi, Quinta-feira Vinícius. também, você. Sim, quinta-feira, fora aqui do Meet, tem uma live mediada pelo CA também, no Centro Acadêmico. Tem uma live que eu vou responder umas perguntas sobre internacionalização. Então, quem tiver interesse, também uma live para a gente entender um pouco esse processo de internacionalização no teatro. Desculpa, Andréia, eu te cortei. Obrigada, Vinícius, por lembrar, eu tinha esquecido. Não, eu queria agradecer o convite e agradecer vocês também por estar aqui nesta manhã compartilhando o meu trabalho com você. Então, muito obrigada, as questões muito interessantes também. Muito. Vocês ajudam na minha reflexão da tese. Muito, muito interessante. André, se um dia você fizer uma versão live no Zoom, você pode chamar a gente. Não sei se você já está pensando nisso, uma versão do espetáculo no Zoom, você pode chamar a gente. Não sei se você já pensou, mas enfim. Se eu faço isso, porque agora estou escrevendo, mas se eu faço isso, que é uma coisa que quero fazer, eu vou avisar. Isso, me contacta que eu divulgo aqui. Então tá, gente, eu agradeço a participação de vocês, a gente vai deixar gravado e o Centro Acadêmico vai disponibilizar o link, tá bom? Obrigada, bom dia todo mundo. Obrigada, Andréia. Obrigada, tchau. Tchau.